A aula de hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver essa questão aqui, certo? E também tirar alguma dúvida que vocês tenham relacionado com essa disciplina. Nós vamos fazer o diagrama de esforço normal, diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor, certo? Então bora lá. Eu vou começar fazendo aqui, aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês ativem o áudio e falem comigo aí, porque não dá pra ver a mensagem no chat não. Então bora lá. A primeira pergunta aqui, pessoal, nós temos aqui essa estrutura, que ela está com esse carregamento aqui distribuído. Ela está aqui com um carregamento de 2 kN por metro. Então, em cada metro dessa estrutura, ela está com peso de 2 kN distribuído. Nessa parte aqui, ó, desse ponto aqui até aqui, o comprimento do vão é 2 metros e ela tem um carregamento agora de 4 kN por metro. E no final aqui, desse ponto para cá, um vão de 1 metro e um carregamento de 2 kN por metro. De início, pessoal, eu pergunto para vocês, como é que vocês vão calcular essas cargas aqui na minha estrutura? Professor, eu estava vendo o vídeo aqui e eu ia fazer exatamente essa pergunta. Não precisa usar fórmula para fazer? Pode fazer direto? Assim, precisa usar fórmula se você não tiver... Com a prática a gente vai ver que às vezes dá para fazer direto. É mais confiável usando a fórmula, porque com a fórmula a chance da gente errar um valor é menor, mas pode fazer direto. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui esse carregamento de 4 kN por metro. Eu tenho um vão de 2 metros. Como é que eu vou transformar essa carga distribuída numa carga concentrada? Alguém pode me dizer? Repita a pergunta aí, professor. E a gente não está conseguindo ver o seu espelhamento. Ah, peraí. Aí fica complicado. Pronto. Ó, então aqui repetindo. Nós temos essa estrutura que eu passei na aula passada, que ela tem um vão total de 4 metros e ela tem esse carregamento distribuído, que está diferenciado. Nesse primeiro ponto aqui, eu tenho um carregamento distribuído de 2 kN por metro. Na parte central, ele vai ter 4 kN por metro e um comprimento de vão de 2 metros. E na parte final aqui, 2 kN por metro, nesse vão de 1 metro. Aí a pergunta que eu fiz, como é que vocês vão calcular essas cargas, transformar de carga distribuída para carga concentrada? Como é que é feito esse cálculo aí? A gente usa o cálculo do momento para fazer isso, professor? Não. Eu só quero saber como é que vocês vão transformar essa carga que está distribuída em carga concentrada. Multiplicando o espaço pela carga. Exatamente. Então aqui, ó, nós temos o seguinte. Eu vou ver se eu consigo mostrar essa... Vocês estão vendo aí essa imagem? Dá pra ver aí? Sim. Pronto. Sim. Aqui eu fiz a representação aqui da estrutura. Aí como é que a gente vai fazer essa conversão? Bem aqui, nessa primeira parte, nós temos um comprimento de vão de 1 metro e uma carga de 2 kN. Então, a gente calcula essa conversão da carga distribuída em carga concentrada, pegando o vão e multiplicando pela altura. Então aqui, essa estrutura é a mesma coisa de eu colocar uma carga de 2 vezes 1, 2 kN. Então aqui, essa carga distribuída aqui, é a mesma coisa que eu tivesse colocado uma carga de 2 kN bem aqui a
0,5 metros, certo? Porque eu fiz essa conversão da carga distribuída em carga concentrada. A carga que eu vou fazer aqui desse lado é a mesma coisa. Aqui não está a 2 kN por metro e o comprimento do vão é 1 metro, a mesma coisa. 2 kN. E aqui, ó, vai estar a meio metro do ponto B. Se ele está a meio metro do ponto B, então ele vai estar a 3 metros e meio do ponto A. E como é que eu vou fazer essa carga concentrada nesse vão central aqui, ó? O comprimento do vão é 2 metros e a altura da carga, a altura que seria referência com a área dessa estrutura, que seria um retângulo, seria base vezes a altura. Então 4, ó, 2 vezes 2 metros, que seria a base, a altura seria 4. Então a mesma coisa de eu ter um carregamento de 8 kN, certo? E ele vai estar concentrado, ele vai estar aqui no meio da estrutura. Ele vai pegar aqui 1 metro mais 1 metro. Então ele vai estar a 2 metros da minha estrutura no ponto A. E 2 metros do ponto B. Certo? Até aqui, todo mundo conseguiu entender? Sim. Professor, você pode repetir essa parte? Sim. Então bora lá. Eu vou começar aqui porque para não ficar muita informação. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, ó, nós temos a nossa estrutura. Vou chamar aqui de A. Eu vou chamar isso aqui de B. Certo? Aqui nós temos carregamentos distribuídos. Toda vez que a gente tem uma estrutura, toda vez que nós temos uma estrutura, nós com carregamento distribuído, para facilitar os cálculos, nós fazemos a conversão dessa carga distribuída numa carga concentrada, para a gente poder calcular o momento de uma forma mais simples. Como é que eu vou calcular, converter essa minha carga distribuída para uma carga concentrada? Nós vimos que para converter para carga concentrada, nós vamos considerar a área dessa carga distribuída. A área vai ser a área do retângulo, né? Que é aqui, ó, base vezes a altura. Então a área dessa carga distribuída seria base, que é 1 metro, e multiplicaria por 2 kN por metro. Se eu for fazer essa multiplicação, aí eu vou ter, ó, 2 kN. Então, bem aqui, ó, é como se eu tivesse uma carga de 2 kN concentrada. Essa carga é como se eu tivesse uma carga concentrada de 2 kN. E onde é que ela vai estar situada? Ela vai estar situada no meio do vão, a 0,5 do apoio A, certo? A mesma coisa eu faria aqui nessa carga distribuída de 4 kN. Como seria a carga? Base, 2 metros, que multiplicaria a altura. A altura é quanto? 4 kN por metro. Se eu fazer essa multiplicação, eu vou ter 8 kN. 8 kN, eu tenho essa estrutura aqui e ela está no meio do vão. 8 kN. Onde é que vai estar situada essa minha carga concentrada? Ó, vai estar no meio do vão no meio do vão dela, que no meio do vão aqui, ó, o vão não é de 2 metros, no meio seria 1 metro. Mas como tem 1 metro para cá, então eu pegaria esse 1 metro e somaria com mais 1 metro daqui.
Então essa minha carga está a 2 metros do meu ponto A. E a mesma coisa que eu fiz aqui nessa primeira parte, eu faria aqui na parte final. Seria uma carga concentrada de 2 kN, que ela pode estar aqui a meio metro do ponto B, como ela pode estar a 1 mais 2, 3 metros e meio. Vou botar aqui, ó. 3 metros e meio do meu apoio A. Conseguiram entender agora? Professor, cálculo geral, tipo, para saber ao todo. Então, bora lá. Então, ó, isso aqui foi a primeira parte que a gente fez a conversão das nossas cargas distribuídas em carga concentrada. Mas aí agora vai o bizu. O bizu é o seguinte: quando nós olhamos aqui essa estrutura, a pergunta que eu faço: essa estrutura está uniformemente distribuída? Ou vocês acham que um apoio, esse apoio A, ou esse apoio B, vai estar mais concentrado a carga nele? Ou vocês acham que está uniformemente distribuído aqui, ó? Ou vocês acham que esse apoio A vai resistir mais do que o apoio B, ou vice-versa? Vai estar uniforme. Exatamente. Então, ó, a gente calculou as cargas concentradas, nós vimos que aqui é 2, que aqui é 8 e aqui é 2. Se eu somar tudo, eu vou ter igual a 12. Certo? Então vocês sabem o seguinte: vocês sabem que vocês, quando converter essa carga de concentrada para distribuída para concentrada, o valor é 12. Se eu sei que esse carregamento está feito de forma uniforme, é só jogar metade para um lado, metade para o outro. Certo? Aqui, ó, evitaria que a gente fizesse isso aqui, ó. Somatório das forças na vertical tem que ser igual a 0. Aí a gente colocaria esse valor, chegaria aqui, ó. Eu tenho que VA mais VB é igual a 12. Aí a gente teria que calcular somatório dos momentos no ponto A igual a 0, que vocês iam ter que calcular todos os momentos para chegar que VB... Professor, como você fazer isso daí? É porque eu tenho dúvida nessa fórmula aí. Eu vou já fazer. Eu só estou querendo que vocês enxerguem essa forma mais rápida de vocês conseguirem chegar em uma estrutura que esteja uniformemente distribuída. Se a minha estrutura está uniformemente distribuída e vocês sabem o valor total, é só vocês jogarem metade para um lado e metade para o outro. Certo? Isso aí foi um bizuzinho para agilizar se vocês encontrarem essa estrutura na hora de uma questão. Mas agora bora fazer a questão num passo a passo normal. Então, ó, se nós formos fazer essa questão no tradicional, que é usando todas as fórmulas, nós vamos ter o seguinte. Vou voltar aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Pior que não dá para apagar. Deixa eu voltar aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, ó, que aqui eu tenho um apoio de segundo gênero. O meu apoio de segundo gênero vai ter uma reação na vertical e uma reação na horizontal. E aqui eu tenho um apoio de primeiro gênero, eu vou ter só uma reação na vertical. Então eu vou chamar aqui de VB. Quando nós formos calcular o somatório das forças na horizontal, vocês percebem que não tem nenhuma carga sendo aplicada na horizontal. Então eu nem preciso calcular o somatório das forças, esse valor aqui do HA, porque não tem nenhuma carga sendo aplicada nele, então ele vai ser considerado 0. Beleza? Agora vamos partir para o somatório das forças na vertical. Deixa eu botar aqui essa tela dividida. Então nós temos o seguinte:
quando nós formos calcular o somatório das forças na vertical, nós vamos ter essa situação. Ó, nós acabamos de calcular essa força aqui, de 2, né, que vai ficar aqui, 2. Essa força de 8 vai ficar aqui. E essa força aqui de 2 vai ficar aqui. Primeira pergunta, professor, por que são negativos? Ó, são negativos porque nós estamos considerando que as forças de baixo para cima têm valor positivo. Então, de baixo para cima são quais? VA e VB. De baixo para cima. E o somatório das forças na vertical tem que ser igual a zero. Então, eu tenho que VA mais VB menos 2, porque está de cima para baixo, menos 8 de cima para baixo, e menos 2 de cima para baixo. Isso tudo tem que ser igual a zero. O somatório das forças na vertical tem que ser igual a zero. Então eu tenho que VA mais VB é igual, jogo todo mundo que está negativo para o outro lado, fica positivo, é igual a 12. Então eu tenho essa equação aqui, ó, que VA mais VB é igual a 12. Como é que eu vou descobrir esse valor? Aí eu vou calcular os momentos. Momento, eu vou considerar o que? Somatório dos momentos no ponto A. Ponto A, eu estou considerando esse apoio aqui. E o somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Então eu vou considerar o seguinte. Primeiro, momento girando no sentido anti-horário, positivo. Momento girando no sentido horário, negativo, certo? Então bora aqui, ó, o VB. O VB ele vai tender a girar nesse sentido. Nesse sentido vai ser positivo. E por que que tá? E por que esse 4? Porque é a distância até o ponto A, que é aqui, ó, 1 metro, 2 metros mais 1 metro, somando tudo 4. Agora bora pegar essa carga bem aqui, ó, que é essa cargazinha bem aqui de 2. Primeiro, por que que é negativo? Por que que é negativo? Porque está girando no sentido horário. Sentido horário, negativo. Pronto, aqui é negativo porque está no sentido horário, menos 2. E por que que essa distância de 3,5? 3,5 porque pegou 1 metro mais 2 metros, 3. Mais meio. Essa estrutura está aqui, ó. Ela está situada bem aqui no meio desse vão. Então está meio metro. Somou com mais 2, com mais 1, aí multiplicou por 3,5. Certo? Agora bora. Professor, veio da direita para a esquerda? Considerando, você vai ter que levar todas as cargas para o ponto A. Porque o momento eu estou considerando no ponto A. Então tu tem que fazer esse deslocamento de todas as cargas até o ponto A. Do ponto A até essa minha carga de 2 kN, a distância é 1 metro mais 2, 3 metros. Mais o meio aqui, ó, que ela está situada bem aqui no meio. Entendeu? Sim, sim. Então bora lá. Bora chegar aqui na segunda carga, de 8. Por que que é negativo? Sentido horário. Negativo. Ela vai girar a minha estrutura nesse sentido horário. E por que que é 2 metros? Pegou 1 metro 1 metro daqui mais 1 metro daqui, ó. Essa minha carga está situada bem aqui no meio do vão. Então está 1 metro. 1 metro daqui com mais 1 metro daqui para chegar no ponto A, multiplicou por 2. Certo? E a terceira carga, sentido horário, negativo, o deslocamento desse ponto para o ponto A de meio metro. Certo? Então, ó, jogando tudo para o outro lado, eu ficaria 4VB é igual 2 vezes 3,5, 7. Por que está com sinal positivo? Jogou para o outro lado. Certo? Aqui, ó,
menos 8 multiplicando por 2 ficou 16, porque está jogando para o outro lado. E aqui 1. Somando tudo, é 8 mais 16, 24. Dividindo por 4, 6. Então eu tenho que o meu VB é igual a 6 kN, certo? Eu sei o valor de VB, que é igual a 6 kN. Aí eu vou voltar aqui e descobrir o VA. O VA vai ser 12 menos 6, que é igual a 6 kN também. Certo? Então, aqui, deixa eu apagar aqui. Aqui eu sei que esse VA tem 6 kN. E eu sei que o VB também tem 6 kN. Certo? Todo mundo entendeu até aqui? Uhum. Sim. Sim. Sim, então bora lá, passar aqui para os diagramas. O diagrama do esforço normal. Poxa. O diagrama de esforço normal, como o diagrama de esforço normal, pessoal, como a gente não tem nenhuma carga sendo aplicada na horizontal e essa reação aqui no meu ponto A é igual a zero, então eu tenho meu diagrama todo zerado. Não tem nenhuma estrutura nele, certo? Bora passar para o diagrama do esforço cortante. O diagrama do esforço cortante, ele vai considerar o seguinte: se a carga está subindo, aí ele vai para cá com sentido positivo. E se a carga está sendo aplicada de cima para baixo, ela está diminuindo esse valor. Se ela passar aqui de zero, ela vai ser negativa, certo? Eu tenho bem aqui no meu primeiro ponto que essa minha carga, essa reação no meu ponto A, que a gente acabou de calcular, é igual a 6 kN. Então aqui eu vou... Pera aí. Então aqui nesse ponto eu vou subir 6 kN, certo? Não botou o quilonewton aqui para simplificar. Então bem aqui nesse ponto eu subi 6. O que está acontecendo aqui? Ó? A gente está vendo que está tendo um decréscimo. O que é esse decréscimo? A minha estrutura ela é uma carga distribuída, e essa carga distribuída é de 2 kN por metro. O que isso significa? A cada metro que eu estiver me deslocando, 2 kN vão ser aplicados. É claro que a gente não vai calcular aqui centímetro por centímetro. A gente calcula de metro, certo? Porque senão ia ficar muita conta. Então a gente considera o seguinte: cada metro que for percorrido, essa minha carga vai sendo aplicada uma carga de 2 kN. De cima para baixo. 2 kN. Então eu tinha aqui uma carga de 6 no ponto inicial, no ponto A. Nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar aqui de ponto 1, ele teve um decréscimo de 2 kN. Então eu fui para 4. Certo? Nesse ponto que eu vou chamar aqui de ponto 2, vai acontecer o seguinte: eu tinha 4 e essa minha carga é 4 vezes 2, então é de 8 kN. Aqui é uma carga de 4 kN por metro, mas eu me desloquei 2 metros. Então se eu vou descer 4 kN por metro e eu percorri 2 metros, o que vai acontecer? Ó? Quando essa minha estrutura percorrer 1 metro, ela vai zerar, porque aqui não tinha 4. Ela percorreu 1 metro, ela zerou. Ela percorreu mais 1 metro, ela desceu para menos 4, certo? E aqui nesse ponto, daqui para cá,
Professor, por que é 2 kN? Não, aqui. Não, deixa eu tirar isso aqui que vai confundir. Não, é o 2 em cima mesmo. Ah, pronto. Aqui é. Por que é o 2 em cima? Porque essa minha carga aqui é de 2 kN por metro. Toda vez que a estrutura se deslocar 1 metro, ele vai descer 2 kN, certo? Então aqui no ponto inicial eu tenho uma reação de 6 kN. Então ele subiu 6. Se eu tenho essa carga distribuída de 2 kN, essa carga aqui distribuída de 2 kN por metro. Então é a continuação uma atividade da outra? Isso. Então, ó, se aqui eu tinha 6, e quando eu cheguei nesse outro ponto, eu fui para 4 porque menos 2, ó. Porque ele percorreu 1 metro e a minha carga era distribuída de 2 kN por metro. Então eu tenho esse ponto aqui 6 e eu tenho esse ponto 4. Aí eu vou fazer a ligação, certo? E vocês têm que perceber que como é uma carga uniformemente distribuída, esse peso, essa estrutura aqui do cortante, ela vai estar uma linha inclinada, vai ser uma linha inclinada, porque ela está sofrendo esse carregamento constante, certo? A gente calcula que teve esse decréscimo de menos 2 por metro para facilitar na hora dos cálculos, mas esse decréscimo aqui é constante. O que aconteceu aqui nesse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui, ele tem um carregamento de 4 kN positivo. A minha carga, ela vai descer 4 kN por metro. Então o que aconteceu aqui, ó? Aqui eu tinha 4 kN positivo. Percorreu 1 metro. Aqui, ó, 1 metro que ela percorreu, ela zerou, né? Que aqui era 4 positivo, ela desceu 4, chegou nesse outro ponto aqui e está zerado. Andou mais 1 metro. Andou mais 1 metro, o que vai acontecer? Se ela estava zerada, ela passou para menos 4. Certo? E o que vai acontecer daqui para cá? Ela está sofrendo um carregamento de 2 kN por metro. Então, se aqui estava menos 4 e ela teve um carregamento de menos 2, ela passou para menos 6. Aí aqui vocês têm 6, 4, menos 4 e menos 6. Quando chegou bem aqui no final, ela tem uma reação de apoio de 6 kN. Então aqui ela estava menos 6, subiu 6, ficou zerado. Aí o diagrama do esforço cortante, nós consideramos que se está para cima é positivo e se está para baixo é negativo, certo? Dúvidas? Todo mundo entendeu? Até agora sim, mas o cálculo que vai fazer a partir daí... Do momento que tu tá falando? Não, do esforço cortante. É uma carga, não é? Oi? Essa linha aí, com esses valores, é uma carga, né? Isso, exatamente. Então, como é que vai fazer os cálculos? Tipo, em vez de fazer o número positivo, vai fazer negativo? Ó, você vai considerar o quê? Você calculou aqui as reações de apoio. Você sabe também, já sabe a reação de apoio. E você já sabe o tipo de carregamento. Então você vai ter só que trabalhar a parte de como vai se comportar esse meu diagrama. Se ele está indo aqui de baixo para cima, ele vai subir. E se ele está indo de cima para baixo, ele está descendo, né? Então aqui, ó, 6 kN, ele subiu 6. Aí o carregamento de 2 kN, que é esse aqui, 2 kN por metro, cada metro que ele andar, ele vai cair 2. Então é como se eu tivesse aqui, ó. Eu tô aqui, ó. 6 kN. Aí, peraí, deixa eu ver se eu tô bem aqui, ó. 6 kN. Aí a partir desse momento aqui, ó, eu tô descendo.
tô descendo, cheguei bem aqui, ó. Aqui eu tinha 6, aqui eu tenho 4, porque desceu 2 kN por metro. Aí nesse ponto aqui eu tenho 4. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Nesse ponto eu tenho 4. E ele está dizendo que a partir daqui ele vai descer 4 kN por metro. Então bem aqui, ó, digamos que é 1 metro. Se ele tem 4 e ele está descendo 4 por metro, então quando ele chegar aqui nesse ponto aqui, ele vai estar zerado. Porque aqui ele tinha 4 e ele está descendo 4 kN por metro. Essa estrutura aqui, daqui para cá, é 1 metro. Se eu sei que bem aqui é 4 e eu estou descendo 4 kN por metro, quando eu percorrer 1 metro, eu vou ter 0. E quando eu percorrer mais 1 metro, eu vou ter menos 4. Nesse ponto aqui, ele está dizendo que o carregamento ele vai diminuir 2 kN por metro. Ele está percorrendo só 1 metro aqui, ó. Se ele está percorrendo só 1 metro, ele vai descer mais 2. Então ele vai aqui para menos 6. E no final, ele tem aqui essa reação de apoio de 6 kN. Então ele desceu 6, mas ele tem essa reação de 6, então ele vai subir o 6 que ele desceu e vai ficar zerado. Aí aqui vai ser positivo, toda essa região aqui é positiva, ó. Daqui para cá, ó, toda essa região aqui é positiva e toda essa região aqui é negativa. Certo? Ou ainda não conseguiram entender? Mas eu não entendi muito bem ainda não. Eu entendi que os valores diminuíram, mas o cálculo que vai ser feito depois, tipo, não entendi. Mas que cálculo é esse? Você não fez o cálculo da carga, que ele no outro VA, VB, vai fazer mais algum cálculo além desse? Não, depois que a gente vai fazer o cálculo, quando a gente for calcular o momento fletor, o diagrama do momento fletor. Mas no diagrama do esforço cortante, não precisa a gente fazer cálculo não. É só a gente fazer essa distribuição das cargas. Saber onde é que sobe. É só pra dizer o quanto abaixou cada um. Isso, quanto é que subiu, quanto é que abaixou. Só pra gente desenhar como essas cargas vão interagir. Onde é que está sendo positivo, onde é que vai zerar, certo? Porque nós temos o seguinte. Agora eu comecei a entender. Porque nós temos o seguinte. Nós temos um entendimento que onde o cortante for mínimo, que é onde ele está zerado, o fletor vai ser máximo. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, seria de interesse, porque aqui a gente vai saber que o cortante é mínimo e o fletor vai ser máximo. Então o ponto do fletor, nesse ponto aqui, vai ser máximo. Então é importante a gente saber como é que vai ficar esse desenho para a gente determinar qual é esse ponto aqui, para a gente saber que o momento fletor nele vai ser máximo. Certo? Mas não tem um cálculo em si para fazer o diagrama do esforço cortante. Vai ter cálculo a partir de agora para a gente fazer o momento fletor. Chegou no ponto aqui do momento fletor. O momento fletor, pessoal, nós vamos considerar, deixa eu botar aqui até de uma cor diferente. Nós vamos considerar seções. Vamos considerar aqui seção 1, seção 2 e uma seção 3 e seção 4. Certo? Quando nós estamos trabalhando com o momento fletor, nós temos, claro, que calcular os momentos. Certo? Nós vamos calcular aqui os momentos por setor. Vamos dividir aqui a tela. Então, ó, vamos começar aqui. Eu vou fazer aqui a seção 1. Seção 1, eu tenho que saber, ó, que aqui
eu tenho uma carga de 6 kN que está sendo aplicada de baixo para cima, e eu tenho um carregamento aqui distribuído de 2 kN por metro. Como é que eu vou calcular o meu momento nesse ponto aqui, ó? Nós só vamos nos preocupar em calcular os momentos nesse ponto. Não se preocupa com o resto da minha estrutura. Eu quero saber o momento nesse ponto S1. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, nós temos essa carga de 6 kN. Essa carga de 6 kN ela está no sentido anti-horário. Então vai ficar 6 que vai multiplicar por esse deslocamento. Quanto é esse deslocamento? 1 metro. Então vai ficar 6 vezes 1. E como é que eu vou calcular essa minha carga distribuída? Essa minha carga distribuída, ela é o seguinte: eu tenho essa carga num vão de 1 metro e com um carregamento de 2 kN por metro. É a mesma coisa da gente considerar uma carga de 2 kN que esteja localizado no meio do vão, certo? Então essa carga de 2 kN localizada no meio do vão, ela vai gerar um momento negativo, que ela vai tender a girar minha estrutura no sentido horário. Então aqui vai ficar, ó, menos 2. O menos 2, ó, é a minha carga, que é negativo porque está girando no sentido horário. E eu vou multiplicar por quanto? Essa distância da minha carga para esse ponto S1, que é quanto? Meio metro. Por que meio metro? Porque está no meio metade do meu vão, que eu estou considerando aqui, ó. Essa primeira seção S1. Então vou multiplicar por meio metro. Esse valor aí vai ficar 6 menos 1. 6 menos 1 é igual a 5. Então o primeiro valor aqui da minha estrutura, ó, é 5. Então eu vou anotar aí, ó, o valor do momento no meu ponto S1 é igual a 5. Deixa anotado que esse valor é igual a 5. Vou fazer aqui a seção S2. Seção S2, pessoal, nós vamos considerar de novo esse nossa reação aqui de 6 kN e vamos transportar as cargas para esse ponto S2. Então nós temos o que? 6 que multiplica, quanto é essa distância aqui, ó, dessa minha carga para esse ponto aqui no meio? É 1 metro mais 1 metro. Ó, 1 metro daqui mais 1 metro daqui. Então essa distância aqui total é de 2. E qual vai ser as cargas considerando esse meu carregamento negativo, esse meu carregamento aqui? Oh, porra. Espera aí, pessoal, deixa eu voltar aqui. Seis vezes 2. Então nós temos o seguinte: nós estamos considerando, ó, esse ponto aqui, ó, daqui para cá, certo? Então a estrutura que a gente vai estar considerando é só essa parte aqui. Esquece daqui para cá, ó. Esquece o que tem aqui da esquerda, só vai considerar o que tem aqui na direita, porque nós estamos querendo calcular esse momento considerando essa seção S2.
Então como é que vai ficar? Ó? Nós sabemos que tem uma reação de 6 kN que vai multiplicar por 2 metros, que é 1 metro daqui mais 1 metro daqui. E como é que vai ficar esses carregamentos aqui? Ó? Aqui ó, é como se eu tivesse um carregamento de 2 kN. 2 kN que ele vai ser transportado para esse ponto. Aí eu vou ter aqui ó, meio metro mais 1 metro. 1 metro daqui e meio metro daqui. Certo? Então esse carregamento aqui ó, vai ser negativo, porque está girando no sentido horário. 2, porque é o carregamento aqui considerando essa carga distribuída, e vai multiplicar por 1,5 metro. Menos, agora eu vou ter que considerar só essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui do carregamento. Como é que eu vou considerar essa carga aqui, ó? Essa carga é de 4 kN por metro. E ele vai estar ele vai estar num vão de 1 metro. Então 4 vezes 1 é igual a 4. Então eu tenho uma carga que vai girar no sentido horário de 4, que vai multiplicar pelo deslocamento. O deslocamento vai ser quanto? O deslocamento ó, desse ponto aqui para cá. Então vai multiplicar por meio. Quanto é esse... Oi. Peraí, só um momento. Esse menos 2 vezes 1,5 veio da onde? Eu não entendi. Menos 2 vezes 1,5. É considerando essa minha carga distribuída aqui, ó. Essa minha carga distribuída, né, 2 kN por metro. Então, 2 kN vezes 1, que é o comprimento aqui do vão, eu tenho essa carga de 2. E ela é negativa porque ele está girando no sentido horário. Como ele está girando no sentido horário, é menos 2. E por que que é 1,5 metro? É 1,5 metro porque eu tenho que fazer esse deslocamento da carga desse ponto aqui até o meio da seção que eu quero determinar, que é o S2. Daqui, ó, desse ponto da carga para cá, eu vou ter 1 metro daqui e mais meio metro da carga. É por isso que eu tenho 1,5 metro. Certo? Entendi. Aí, ó, como é que eu achei esse valor aqui, ó? Esse segundo é 4, porque eu estou considerando aqui esse carregamento de 4 kN por metro. 4 kN por metro, num deslocamento de 1 metro, eu vou ter uma carga de 4 kN. E essa carga de 4 kN está situado no meio, bem aqui no meio. Se eu tenho um vão de 1 metro, o meio da minha carga vai estar a meio metro. Por isso que eu tenho o menos 4, que está girando no sentido horário, e o valor do 0,5 é porque ela está aqui a meio metro dessa região que eu quero determinar o momento. Aí somando tudo aqui, eu vou ter ó, 12 menos 3 menos 2. Eu vou ter um carregamento aqui, ó, 12 menos 5 igual a 7. Então eu tenho aqui esse valor de 7 aqui, ó. Então a gente bota aqui, ó, o primeiro ponto, ele está a 5, segundo ponto está a 7. Agora bora para seção 3. Eu vou aqui calcular a minha seção 3. Seção 3, eu vou pegar aqui de novo essa minha reação de 6 e vou deslocar todas as cargas para esse ponto aqui. Para eu poder calcular esse momento bem aqui. Eu tenho 6. Sentido anti-horário. Sentido anti-horário positivo. Então, qual vai ser o deslocamento aqui, ó? Para esse ponto? 2 mais 1. Que então multiplica por
3. Aí, ó, bem aqui nesse ponto, deixa eu apagar aqui. Oh, meu Deus, eu sempre apago o lado errado. Então aqui, ó, nós temos esse valor de 6 kN que vai ser deslocado para esse ponto. Multiplica por 3, ó. 2 mais 1, 3. Menos. Como é que vai ficar minhas cargas distribuídas? Aqui eu tenho um carregamento de 2. E aqui eu tenho um carregamento, ó. Agora eu vou considerar toda essa minha estrutura. Aqui eu tenho um carregamento de 4 kN e eu tenho um deslocamento aqui do vão de 2. 4 vezes 2, 8. Então eu tenho que considerar tanto essa minha estrutura aqui completa, como essa minha estrutura aqui, ó. Esse meu carregamento aqui distribuído. Eu tenho que considerar os dois, porque eu estou querendo o momento nesse ponto. Então eu tenho aqui, ó, que essa primeira carga aqui, ó, ela vai ser negativa porque gira no sentido horário. Então é menos 2. Menos 2. E qual vai ser o deslocamento? Ó? Daqui para cá andou meio. E daqui para cá andou 2. Então vai multiplicar por 2,5. E esse outro aqui, ó, aqui é 8. Vai girar no sentido horário, então vai ficar menos 8. E qual vai ser o deslocamento? Ela vai estar aqui no meio do vão, ela vai deslocar para esse ponto, então ela vai andar 1 metro. Então eu vou multiplicar por 1. Quanto é que dá aqui? Ó? 6 vezes 3, 18. Menos 5, menos 8. Esse valor aqui é 18 menos 8, 10. 10 menos 5, 5. Então, eu tenho que esse valor aqui, ó, 5, 7 e 5. Como é que eu vou fazer o desenho do meu diagrama de momento fletor? O desenho do diagrama do momento fletor, primeiro nós vamos considerar o quê? Que tanto aqui no ponto inicial como no ponto final, aqui nos apoios, eu tenho que o meu momento é igual a zero, certo? Então aqui eu nem preciso calcular, eu sei que aqui é igual a zero. E eu sei que nesse ponto aqui é igual a 5, nesse ponto é igual a 7 e aqui é igual a 5. Eu vou tentar desenhar uma parábola, certo? Então vocês não vão fazer uma ligação de uma linha reta. Vocês tentem colocar o desenho de uma curvatura. Porque quando nós estamos... Professor, então, o senhor na atividade, o senhor daria um comando, tipo assim, dá pra gente fazer os cálculos e descobrir como a linha se posiciona. Exato. Porque vai ter diferença. Se fosse uma carga concentrada, eu já teria um desenho diferente do meu diagrama de momento fletor. Como a minha estrutura está sofrendo uma carga uniformemente distribuída, a gente vai ter a representação do diagrama do momento fletor como sendo uma parábola. Então vocês calculem os valores, achados os valores, vocês tentam desenhar uma curva. E sabendo que essa minha carga aqui, esse meu desenho, como ele está para baixo, ele tem um valor positivo. Se o meu desenho fosse negativo, ele seria representado aqui para cima, certo? Mas como ele deu valores positivos, então essa parábola é representada aqui para baixo, que é o diagrama do momento fletor para baixo. Então, pessoal, eu sei que no começo é muita informação, é muita conta. Às vezes é difícil da gente enxergar. Vocês só vão começar a entender o assunto, ter facilidade, depois que vocês praticarem muito. Então, peguem esse exemplo que eu fiz, refaça ele, vê se vocês encontram outros exemplos na internet. Eu vou passar também outros exemplos. Os outros exemplos já vou misturar
carga concentrada com carga distribuída, para vocês trabalharem esses dois modelos. Que isso só vai entrar na cabeça de vocês com exercício, não adianta. Professor, só uma observação. Tenta deixar o prazo um pouquinho maior, porque realmente a gente está tendo muita atividade de todos os conteúdos e só essa matéria são várias, então fica complicado a gente manter tudo em ordem. Uhum. Eu vou ver essa questão aí. Porque eu queria passar essa aula bem aqui, para poder trabalhar com vocês esses dois tipos de diagrama, tanto considerando a carga concentrada como a carga distribuída. Aí próximas aulas eu vou passar uma lista de exercícios e vocês vão vendo qual é o que vocês conseguem fazer, até onde vocês conseguem fazer. E uma que você não estiver conseguindo fazer, a gente pega outra aula, vem aqui de novo, faz uma aula ao vivo, só para responder essas questões, para tirar a dúvida de vocês. Certo, pessoal? Tem algum comentário aí que vocês querem fazer ainda? Não, essa parte tá fácil. Tá fácil, né? Tá bom. Tá. Pois tá, pessoal. Tá fácil. Pois tá. Pois eu vou encerrar a aula por aqui. Se você tiver mais algum comentário para fazer. Não, professor, Hum, eu vou estudar os outros assuntos que o senhor passou anteriormente, bem antes da avaliação. ah. E qualquer coisa, eu posso deixar o comentário lá no Google Class mesmo. Pode falar comigo também no WhatsApp, pode deixar lá. É porque assim, o Classroom eu olho no dia que eu tenho uma aula. Aí você pode mandar e-mail, pode mandar uma mensagem no WhatsApp que eu olho com mais frequência, certo? Se tiver alguma dúvida com os assuntos anteriores.